Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade ao nosso trabalho, que é o trabalho que nós, pela direção de Deus, resolvemos fazê-lo como um atalaia. O atalaia que tem o compromisso de alertar as pessoas quando vem o perigo. Ele sabedor de que o perigo vem, ele está lá na torre e ele prevendo, avistando o perigo, ele tem que avisar para que as pessoas possam se preparar, se precaver, para que não venham ser atingidas ou afetadas por aquele perigo que está vindo. E esse é o trabalho do servo de Deus. Esse deveria ser o trabalho de todos aqueles que se revestem da vocação de servir a Deus. Quando você pega a Bíblia e você vê Jesus formando os seus discípulos, quando você pega a Bíblia e você vê Jesus falando lá do Sermão da Montanha, fazendo os ensinamentos aos seus discípulos, você veja que Jesus ensina a eles, a como eles devem ter a postura de um atalaia que vai fazer o trabalho de alertar as pessoas sobre o perigo por vir. E qual é o perigo por vir que nós, servos de Deus, temos que alertar as pessoas, dentro do plano da vinda de Jesus a esse mundo, dentro do plano quando Deus disse, porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho a este mundo, para que Ele pudesse salvar o mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que alertar as pessoas quais são os protocolos, o fluxo para que ela possa chegar a essa vida eterna. Porque quando uma pessoa morre, no entendimento de muitas pessoas, a outra que passou para o outro lado está tudo bem. Todo mundo, fala assim, espero que você descanse em paz do outro lado. E nós sabemos que a realidade não é essa para muitas pessoas. Muitas pessoas que partiram desse mundo não estão do outro lado descansando em paz. Só existe aqueles que estão descansando em paz, que estão adormecidos em paz, são aqueles que morreram em Cristo Jesus. São aqueles que aceitaram o plano da salvação, são aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, abandonaram o mundo e a vida de pecado e se sujeitaram a ser dirigidos pelo Espírito Santo. Esses sim têm a certeza de que do outro lado eles estão descansando em paz. Todos aqueles que negligenciaram o plano da salvação, não aceitaram Jesus como Salvador, viveram nas suas hipocrisias, nas suas orgias, viveram nas suas idolatrias, eles não terão um descanso em paz do outro lado. Creiam ou não creiam, pode ter certeza que não tem descanso, não estão em paz do outro lado. Não estão. É só você pegar a Bíblia e ler a Bíblia do mendigo, do mendigo lá, Lázaro, e do rico. Pega a Bíblia e procura aí, vai na pesquisa aí e pega lá de Lázaro e o rico, a história de Lázaro e o rico. E você vai entender o que eu estou falando. Se as pessoas que morrem longe do plano da salvação em Cristo Jesus estão em paz do outro lado ou não. Não estão. Essa é uma realidade. Então só existe uma forma de eu garantir a minha salvação, a minha vida eterna, se eu partir agora desse mundo, antes de que aconteça o plano do arrebatamento, eu, em Cristo Jesus, eu vou para o outro lado descansar em paz. Eu vou adormecer. Mas se eu não
servir a Jesus, se eu não coloquei a minha vida à disposição de Jesus para servir a Ele, para poder me entregar para Ele, aceitar os mandamentos da sua palavra, que é as Escrituras, não adianta eu ficar me enganando, achando que eu, do outro lado, quem é que seja que foi, vai estar descansando em paz. Pode fazer a cerimônia que for no dia do funeral, pode fazer a cerimônia, pode colocar na lápide que for, se não partiu em Cristo Jesus, não está descansando do outro lado. A definição é agora, meus irmãos. É agora. Pessoal, Satanás, o diabo, ele sabe que um dia vai acontecer isso aqui com ele, ó. O diabo, ele sabe que um dia vai acontecer isso aqui com ele, ó. Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vou ler de novo. Olha o que o diabo já sabe. O diabo já sabe disso aqui, ele já está condenado a isso aqui. O diabo, o sedutor deles quem? O sedutor do mundo, o sedutor dos homens, ele que seduz os homens ao pecado, a matar, roubar e destruir, é o diabo que seduz eles. Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, o anticristo, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O diabo, pessoal, o diabo, ele já está condenado isso aqui, tá? Ele já sabe disso aqui. O diabo, ele crê na Bíblia. Ele só leva as pessoas a não crer, porque ele quer sócios nessa condenação junto com ele. O máximo de sócios, de parceiros que ele puder colocar junto com ele, dentro desse plano de condenação que ele já está condenado, ele vai colocar. O anticristo já está condenado. A besta, que é o anticristo, já estão condenados. Quem é que se condena a estar com o diabo nesse plano ali? São as próprias pessoas. Porque em Cristo Jesus, para essas pessoas existe salvação. Você que está aí, possa você ter cometido o pecado, você está no meio de uma atrocidade das piores. Se você se arrepender dos seus pecados, se você se arrepender, você tem a salvação, que é o livramento dessa condenação. Talvez você não vai ser condenado de ser preso. Você não vai ser condenado de passar pelas consequências da lei que rege essa terra, dos magistrados. Provavelmente você não vai ser livre dessas consequências. Mas a sua alma é o que está predestinada a viver após a morte, a existir após a morte. Ela vai estar livre da condenação de viver eternamente pelos séculos dos séculos no lago de fogo. Enquanto outros que se arrependem, outros, que vivem a sua vida com Jesus, lá no capítulo 21 de Apocalipse diz: vi novo céu e nova terra. Esses que aceitam Jesus, esses que se colocam no plano da salvação, eles têm essa esperança de viver o novo céu e a nova terra. Sabe o que acontece, meus irmãos? É que nós vivemos um oba-oba tão grande nos séculos atual de evangelho, é um oba-oba tão grande. As igrejas vivem um oba-oba, as igrejas vivem se modernizando, sabe? No seu conceito de
culto a Deus. Você veja que as coisas se modernizaram, né? Se modernizaram no termo de vestimenta, né? Embora o decoro nunca pode acabar, o decoro da decência no altar de Deus, o decoro da decência. Eu posso muito bem viver a moda hoje em dia, mas preservando com decoro. Não é verdade? Pode ser que o modelo de roupa dos homens possam ter se modernizado, mas com decoro. O vestido, a vestimenta das mulheres possam ter se atualizado, mas com decoro. Mas quantas são as irmãzinhas que não usam calça comprida? Mas as suas saias, os seus vestidos são pior do que se estivesse usando calça comprida. Eu estou mentindo, Jesus? Eu estou mentindo? Quantos são os irmãozinhos aí que dizem que não anda de bermuda, não botam short, não andam sem camisa, só querem usar a camisa até lá na manga lá, mas são sem vergonhas? Pergunta quantas mulheres eles já tiveram. Vai ver o histórico deles de casamento. Como é que eles são? Como aqui em cima desse monte aqui. Aqui em cima desse monte aqui. Tem uma porção que fica aqui, sabe, pessoal, falando em línguas. Falando em línguas. Mas quando vê uma varoa vindo, quando vê uma varoa, quando vê uma irmã vindo, aí eles logo, né, vai em cima da varoa, dizer para a varoa que o Senhor quer dar uma palavra para eles, mas porque são sem vergonhas. A intenção deles são outras. Não tem nada de Deus ali falando. O que tem ali é um demônio usando aquele sem vergonha. É a realidade. Tem uma porção aqui em cima desse monte aqui que vivem assim. Quando vem um negão de 1,88 m calçando 43, igual eu, eles não têm profecias para mim. O Senhor não usa eles para falar comigo. Só usa eles para falar com as varoas. Então, o Evangelho de Cristo hoje em dia, se nós não tivermos muito cuidado, se nós não deixarmos acontecer conosco o que está escrito em João 14, João 16, que é sermos dirigidos, que é sermos direcionados, que não é que é ser permitirmos que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade, muitas pessoas vão ficar enganadas aí dentro de praca de igrejas, comendo essas comidas insossas aí que tem aí. Que tem muitas placas de igreja aí, que tem lá à frente, no seu púlpito e no seu altar, um fariseu hipócrita, carnal, que está lá. Que aquela igreja ali está dentro do processo da apostasia dos últimos dias, que Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 4. Então, meus irmãos, eu não caio nesse oba-oba, desse porção de irmãozinho que fica em cima de plataforma de internet aí, sabe? Vive em cima, o tempo todo em cima disso. As inspirações deles é o Google e não a Bíblia. Eles ficam pesquisando tudo no Google. Tudo quanto é novidade que acontece é motivo deles pegar e ficar lá em cima do pauta em cima da... Porque eles precisam, sabe, de like, eles precisam de seguidores, eles precisam viver daquilo ali, porque eles não querem fazer mais nada. Bota eles numa empresa trabalhando, para você ver o mau funcionário que é. Eu, particularmente falando, antes de eu ser um bom servo de Deus, eu sou um bom empregado, um bom funcionário. Tá bom? Antes de eu ser um bom servo de Deus, eu tenho que ser um bom pai, um bom marido, um bom ser humano. Mas tem muitos que acham que, né, que fazer aquele teatro de ser um bom servo de Deus, falar bonito, né, ter uma boa pregação, isso é o suficiente. E são um mau marido, um grosso, um estúpido, um mau pai, mal dá tempo para os seus filhos. É um mau funcionário, se é que trabalha, porque não trabalha. Por isso que muitos deles querem viver em cima de plataforma aí de YouTube, de Instagram, de Facebook, vivendo disso aí, se monetizando disso aí, só querem viver disso. São ruins de trabalhos. Então, pessoal, a verdade que nós trazemos aqui no nosso canal não é para muitos. Não é para muitos. E graças a Deus que não é para muitos. Porque teve uma certa ocasião que Jesus,
ele multiplicou os pães e ele atravessou o lago. E foi uma porção de gente atrás dele. E ele falou lá, vocês me procuraram não é por causa de mim, é porque vocês comeram o pão e o peixe, vocês querem mais. Trabalhar e não pela comida que parece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E ele falava dele mesmo. Só que ninguém queria ele, uma porção foi embora. E ele virou para os seus discípulos e falou assim, não quereis vós ir também não? E Pedro disse assim, para onde iremos nós se tu tens a palavra de vida eterna? Então, o canal aqui que nós procuramos alimentar com os nossos vídeos, tá? Com nossos vídeos, às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez quinzenal, às vezes demora mais um pouco, é para que realmente a mensagem que nós trouxemos aqui seja uma mensagem que vai ser preciso a pessoa ouvir 2, 3, 4 vezes para ela refletir e tomar a decisão que ela tiver que tomar, não com Joel, mas com Deus, com Jesus. Porque você nunca viu eu estar aqui e engrandecer título de pastor. E eu o tenho. E foi me dado por Deus. Eu fui consagrado a esse título, seguindo todos os protocolos que tem que seguir para ser ordenado um pastor. Eu fui. Eu tenho esse título de pastor. Segui todo, o óleo desceu na minha cabeça e na cabeça da minha esposa, seguindo os protocolos certinhos que tinha que seguir dentro de um ministério para que nós pudéssemos seguir esse título. E estamos aqui. O meu canal não tem nem esse nome, porque o pastor que tem que aparecer aqui chama-se Jesus Cristo. Esse é o que tem que aparecer. É preciso que ele cresça, e eu diminua. Para cada um crescimento de Jesus, é 1000 diminuição minha. 1000 diminuição minha, porque o que eu quero é que Jesus cresça e que ele possa, nesse momento, crescer dentro do seu coração e na sua vida, através de você se entregar para ele. Olha, você quer ter uma vida saudável, você quer ter uma vida abençoada, você quer ter uma vida de propostas, você quer ter uma vida de realizações, aceite Jesus como seu único Salvador e seja uma pessoa que obedeça a palavra dele, cumpra a palavra dele segundo o direcionamento do Espírito Santo. Não é segundo o direcionamento desses fariseus hipócritas aí não. Senão eles vão obrigar, vou falar assim, ó, você quer obedecer a palavra de Deus? Antes deles fazer você ser uma pessoa que se batize nas águas, eles vão querer que você seja um dizimista. Eles vão querer que você seja uma pessoa que dá tudo na igreja deles. Tá bom? Então, meus irmãos, o dever do atalaia é esse. Existe ali na Bíblia, em Apocalipse, 2 mundos. O lago de fogo, que é onde Satanás, o falso profeta e o anticristo, a besta, estão condenados, e o novo céu e a nova terra que ele tem como proposta para aquele que aceita Jesus como Salvador. A escolha é sua. A escolha é sua. Não deixe e não pense que isso aí é para definir depois da morte. É agora, aqui e agora. Meu amigo e meu irmão, saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E esse mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.